Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre lei da atração e manifestação. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre quais são os denominadores do sucesso. Crie um plano definido para realizar seu desejo e comece de uma vez, se estiver pronto ou não para colocar esse plano em ação. Napoleon Hill. A pessoa comum vai gastar em qualquer lugar de 50 a 90 mil horas trabalhando durante a vida. Isso é muito tempo para investir se você realmente não gosta do que está fazendo. Uma das maiores revelações de Napoleon Hill foi a importância crítica de encontrar a realização e a recompensa por seu trabalho. A maioria das pessoas quer saber se seu trabalho é estimado, mas ainda querem saber se estão fazendo a diferença, se sua contribuição cria um benefício real, seja para um empregador, empregado, cliente ou sociedade. Como Hill compreendeu e como os empresários representados nesses vídeos enfatizaram repetidamente, aquela é a fonte das verdadeiras riquezas, e a maioria das pessoas que a perseguem descobre que é o pré-requisito para o sucesso financeiro e não o resultado disso. Como o Dr. Hill, a doutora Mira também estudou o impacto dos pensamentos sobre o sucesso. A doutora Mira White é instrutora de medicina em psiquiatria da Faculdade de Medicina de Harvard e ensina liderança e gerenciamento estratégico de talentos na Escola de Extensão de Harvard. Como Hill, ela pesquisou e entrevistou pessoas bem-sucedidas na tentativa de identificar pontos comuns entre elas. Seu trabalho se concentra na execução de pensamentos, as ações que as pessoas bem-sucedidas tomam para transformar pensamentos em realidade. Ao conduzi-la, ela escolhe se concentrar em pessoas que priorizam ativamente o tipo de contribuição positiva que se alinha com a definição de riqueza de Hill. Eu não estou interessada em quem são as pessoas, como elas parecem ou suas personalidades, mas apenas no que fazem para transformar o pensamento em realidade. Eu seleciono apenas pessoas para estudar quem age com integridade e se esforça para fazer uma diferença positiva no mundo, agregando valor à vida dos outros através de seus produtos ou atos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. A doutora White se interessou por essa pesquisa por volta da virada do milênio, quando ela descobriu que sua carreira estava, em suas próprias palavras, indo a lugar nenhum. Ela concluiu o doutorado em Psicologia na Faculdade de Artes e Ciências da Universidade de Harvard e fez Direito na Escola de Direito de Harvard. Embora isso a colocasse em um grupo pequeno e seleto de pessoas no mundo, ela descobriu como otimizar sua educação de uma maneira que permitisse que ela usasse e expressasse completamente sua experiência e perícia. Como muitas pessoas, ela queria fazer um trabalho significativo e dar uma contribuição positiva para o mundo à sua volta. Em vez disso, ela parecia estar presa a uma série de trabalhos sem fim e sem saída para lado nenhum. Isso a levou a começar a olhar para trás em sua carreira para descobrir o que aconteceu com o que parecia ser um início promissor. Conforme eu contemplava o meu caminho, começava a perceber que não tinha ideia de como ter sucesso no local de trabalho americano. Eu vim para os Estados Unidos ainda criança da Inglaterra. Meu pai morreu antes de eu nascer e minha mãe decidiu se casar novamente com um britânico que vivia nos Estados Unidos e que gerenciava um parque estadual onde nos instalamos. Meus pais nunca foram aculturados e eu, essencialmente, fui criada para ser uma aluna inglesa adequada.
Os adultos que visitam nossa casa eram principalmente parentes e conhecidos ingleses que estavam viajando pelos Estados Unidos. Além disso, ninguém estava sequer remotamente interessado no sucesso, na realização pessoal, nem em ganhar muito dinheiro. Seu primeiro vislumbre do mundo americano de sucesso e conquista pessoal veio quando ela conheceu seu marido aos 19 anos, um americano experiente. Ele percebeu que eu nasci para coisas maiores do que apenas um curso de graduação e me tornei a engenheira do meu meio acadêmico. Ele me ensinou a escrever simples sentenças em inglês americano sobre como ser admitida em escolas superiores e então prosperar como aluna. Infelizmente, antes de poder iniciar sua carreira no mundo real, seu marido morreu tragicamente de câncer. Sem sua orientação, ela ficou perdida. Sua promissora carreira essencialmente evaporou. Esses pensamentos originaram nela uma missão para descobrir como as pessoas conseguem e se tornam líderes influentes em sua área de atuação. Eu queria saber quais são os principais passos que as pessoas dão para criar seu sucesso, como traduzem seus pensamentos e desejos em ação efetiva. Meu objetivo era identificar essas etapas, não só para criar oportunidades para mim, mas também para ajudar os outros no mundo que estão lutando para descobrir quais ações devem tomar para atingir seus objetivos e realizar seus sonhos. Como parte dessa missão, a Dra. White examinou a vida de mais de 80 pessoas altamente bem-sucedidas, procurando temas comuns e padrões de ação. E ela escreveu 2 livros com base em suas descobertas. Eu não me limito a uma profissão. Eu estudo empresários, médicos, CEOs, atletas, escritores, apresentadores, políticos e muitos outros. O que ela descobriu foi que, apesar de seus diferentes antecedentes, experiências e áreas de especialização, todos esses empreendedores de alto nível tomaram um conjunto comum de etapas ou uma série de ações, cada uma das quais é evidente nas histórias dos empresários que você conheceu nos vídeos anteriores. De acordo com a Dra. White, as pessoas altamente bem-sucedidas estão unidas por suas capacidades de, primeiro, identificar seus pontos fortes e aceitar suas fraquezas. Em vez de lamentar suas fraquezas, elas se concentram em desenvolver o que fazem melhor e depois buscam áreas em que esses pontos fortes farão a diferença. Ou seja, elas trabalham suas forças e encontram outras para fazer as coisas que elas fazem mal. Richard Branson, o fundador britânico do grupo de negócios Virgin, é disléxico e mal terminou o ensino médio. Logo que começou seu primeiro negócio, ele percebeu que era terrível com números. Então, ele recrutou seu melhor amigo, Nick Powell, para administrar o dinheiro. Segundo, encontrar e seguir sua paixão. O sucesso leva milhares de horas de esforço concentrado. Se você não é apaixonado pelo que faz, nunca estará disposto a dar o tempo e o esforço necessários. Pessoas bem-sucedidas são sempre apaixonadas pelo que fazem. Para elas, o que fazem não é trabalho. Em vez disso, é uma das maneiras mais eficazes de poder passar seu tempo. Terceiro, começar com um pensamento pequeno. A maioria das pessoas que estudei não começou com grandes planos para construir um império ou mudar o mundo. Começaram com pequenas intenções que cresceram e mudaram conforme conseguiram. Sam Walton, que fundou o Walmart,
Inicialmente, queria apenas construir uma loja de varejo bem-sucedida em uma pequena cidade no Arkansas, que forneceria às pessoas da região bens que eles precisavam a um preço razoável. Quarto, superar as expectativas. Apesar dos nossos talentos, todos nós temos esforços à nossa disposição. Sempre podemos fazer mais quando a situação exige. Isso é o que as pessoas de sucesso fazem. Esforçam-se mais quando precisam. Margaret Thatcher, que foi a primeira e até então a única primeira-ministra da Grã-Bretanha, ficou conhecida pela extensa preparação que fez pelos seus debates na Câmara dos Comuns. Ela sempre era capaz de afogar seu adversário em uma fúria de fatos que o deixavam totalmente à esquerda. Quinto, fazer-se visível. Nós achamos que, se trabalharmos duro e fizermos um bom trabalho, o sucesso virá, mas não é o bastante. Estou sempre espantado com todas as superestrelas escondidas nesse mundo que trabalham duro e fazem um ótimo trabalho. Eu as vejo em todos os lugares. Elas olham para mim no supermercado, na oficina do meu carro, ou me ajudam pelo telefone com um problema de atendimento ao cliente. Infelizmente, a maioria dessas pessoas é subestimada e não recompensada por seus talentos, porque ninguém percebe. Os gerentes e as pessoas no poder tendem a notar pessoas abaixo delas apenas quando algo dá errado. As pessoas que se tornam bem-sucedidas superam isso ao encontrar maneiras de serem reconhecidas pelo bom trabalho que fazem. Para fazer isso, elas aproveitam as oportunidades que lhes dão a chance de mostrar às pessoas de alto nível que podem abrir portas para elas pelo que podem fazer. Quando Jack Welch chegou pela primeira vez à General Electric, ele era apenas uma das muitas novas contratações, e seu chefe não estava particularmente impressionado com ele. Quando o chefe de Jack lhe pediu para fazer uma análise da propriedade física e do custo de seu novo plástico, ele aproveitou a oportunidade para se tornar visível, fazendo muito mais do que lhe foi solicitado. Ele não apenas analisou o custo e a propriedade física do plástico, ele também o comparou aos plásticos concorrentes no mercado. O chefe de seu chefe ficou tão impressionado que se tornou seu mentor e iniciou sua jornada para se tornar CEO da GE. Sexto, começar a ajudar os outros. Ninguém é bem-sucedido sozinho. Atrás de cada pessoa bem-sucedida, há um grupo de pessoas que o ajudou a ter sucesso. Foi a ideia de Paul Allen começar a Microsoft, porque acreditava que um dia todos teriam um computador pessoal em suas casas. Ele teve que convencer Bill Gates a sair da escola e se juntar a ele, e, similarmente, os trabalhos de Steve também tiveram ajuda. Ele não montou o primeiro computador da Apple. Steve Wozniak o fez. Steve Jobs foi aquele que fez um enorme esforço necessário para vendê-lo e encontrar um nicho de mercado, mas ele nunca poderia ter feito isso sem o brilhantismo em eletrônica de Steve Wozniak. Sétimo, assumir riscos. Nós tendemos a ser criaturas do hábito porque o hábito abastece nossas vidas com previsibilidade e uma sensação de que temos o controle de nossas vidas. Esse é um dos principais motivos pelos quais as pessoas se apegam a seus pensamentos e não os traduzem em ações, porque as ações sempre têm um elemento de risco. Pessoas bem-sucedidas estão dispostas a assumir esses riscos. Isso não significa que eles enfrentam riscos tolos, que têm poucas chances de sucesso. Em vez disso, eles encaram riscos calculados,
aqueles que têm chances razoáveis de sucesso. Oitavo, gerenciar o fracasso. Pessoas bem-sucedidas não têm medo do fracasso. Para elas é apenas um comentário ou um problema que deve ser resolvido. Quando ocorre uma falha, elas enfrentam, aceitam e em seguida agem da melhor maneira possível com base nas circunstâncias. J.K. Rowling estava recebendo auxílio do governo quando escreveu o primeiro livro de Harry Potter e afirmou que se considerava o maior fracasso que conhecia. Mas isso não a deteve. Ela continuou escrevendo. Em outros casos, pessoas bem-sucedidas fazem o retorno quando falham. Depois que Sam Walton descobriu que não poderia renovar seu contrato de arrendamento de sua primeira loja de varejo, porque fora tão bem-sucedido que o proprietário queria esse sucesso para o seu filho, ele não perdeu tempo lamentando seu destino. Em vez disso, ele fez as malas e começou em outra cidade. Dos inúmeros homens e mulheres que exibiram esses traços e cujas vidas são um testemunho de sua eficácia, um dos mais famosos é Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos. Ao implementá-los, ele conseguiu subir para a posição mais alta do país e viver uma vida rica e completa. Ele também mudou o curso da história humana. Abraham Lincoln conhecia seus pontos fortes e fracos. Ele teve que se esforçar para aprender e foi autodidata. Ele se tornou advogado e, para a maioria dos padrões, criou um nível de riqueza nessa carreira. Poderia ter parado aí e ser considerado um sucesso. Ao invés disso, usou a visibilidade e a experiência que ganhou nessa posição para ir atrás de seu verdadeiro interesse, a política. Em março de 1832, Lincoln fez campanha para a Assembleia Geral de Illinois, mas perdeu. Em 1858, ele concorreu para o Senado, mas perdeu novamente. Ele também perdeu a nomeação da Convenção Nacional Republicana para vice-presidente dos Estados Unidos em 1856. Nessa época, já se sabia bem que Lincoln era contra a escravidão, o que se tornaria a marca de sua presidência e legado. Não deixando que o fracasso atravessasse seu caminho, continuou a perseguir a carreira política e a expressar suas crenças. Finalmente, em 1858, Lincoln foi eleito para o Senado dos Estados Unidos. A sucessão dos pensamentos de Lincoln era sobre a abolição da escravidão. Ao agir de forma contínua, ele transformou monumentalmente os Estados Unidos e a vida de cada pessoa a partir daquele dia. Imagine a grande perda que o país teria sofrido se ele deixasse que não uma, nem duas, mas várias derrotas e desvantagens o impedissem de chegar a seu objetivo. Você também tem esse potencial. Você também é capaz de transformar sua vida e a vida dos outros usando o poder magnífico com o qual você nasceu, o poder do pensamento. Os pensamentos têm sido caracterizados como tendo pouco valor. As pessoas oferecem 1 centavo por seu pensamento. A ironia desses clichês é que nossos pensamentos têm um valor muito além da medida, se agirmos para torná-los realidade. As maiores riquezas que você vai adquirir virão até você através de seus pensamentos, das suas ações e dos resultados que essas ações geram. As estratégias e as técnicas de realização escritas por Napoleon Hill foram absorvidas e aplicadas por todos os empreendedores nesses vídeos. Os sucessos deles provêm dos pensamentos e ações de Hill e também deles próprios,
assim como os sucessos daqueles que, por suas vezes, inspiraram, e assim por diante. O efeito dominó de quem pensa enriquece vem crescendo há um século, provando que o que começa em nossas mentes tem potencial para influenciar e transformar vidas para sempre. O impacto que você pode fazer no mundo será tão grande ou pequeno quanto os pensamentos que você está tendo. Então, pense espetacularmente. Haja agora. Escreva sua própria história de sucesso e mantenha o efeito dominó em andamento.